prevenindo riscos e promovendo medidas de ajuste fiscal em caso de desvios, garantindo a solvência e a sustentabilidade intertemporal das contas públicas. Sabe o que isso quer dizer? Que a política fiscal da União existe para garantir que não tenha risco no pagamento dos juros da dívida. Henrique, vamos falar com ele sobre o ajuste fiscal, sobre o arcabouço fiscal, e aí daqui a pouquinho vem a Maíra Reck. Então vamos passar as principais, porque teve tanta notícia ontem, foi um dia realmente muito expressivo, né? Foi o fim do PPI, e logo depois do anúncio do fim do PPI, houve uma coletiva do presidente da Petrobras e do ministro das Minas e Energia para anunciar a redução de 21,3%, redução mais expressiva, né, no preço do gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel. Essas são reduções lá na Petrobras, né, na venda ao consumidor. Vamos ver como é que vai chegar. Lula comemorou um pouco antes, ele está embarcando hoje para o Japão. Eu não sei porque falei que ele ia sexta-feira, aqui, é bobagem. Então, ele parte agora às 9 da manhã, vai para a Cidade do México, chega na Cidade do México, já parte para o Alasca e de Alasca vai para Hiroshima, no Japão, para participar do G7 no sábado e domingo. Mas antes de ir, ele falou sobre a decisão da Petrobras e o que virá pela frente. Estou particularmente feliz. E acho que o povo brasileiro também vai ficar, porque o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras acabaram de anunciar a redução da gasolina e do óleo diesel em mais de 12% e a redução do gás de cozinha em 21,3%. Vocês estão lembrados que nós iríamos abrasileirar os preços da Petrobras e começar a acontecer. É apenas o começo. Mais empregos vão ser gerados, porque agora no mês de maio, no final de maio, nós vamos anunciar a política de investimento nesse país, de obra de infraestrutura, obra do Ministério da Educação e obra de Minas e Energia. Vai ter muita coisa para anunciar, aguardem, porque vai ter a questão, sabe, do desenvolvimento e geração de emprego com carteira profissional assinada. Eu agora vou ao Japão encontrar com vários presidentes da República para discutir o papel do Brasil no mundo, o papel do Brasil, sabe, na questão climática, que é muito importante a gente tirar proveito da importância da Amazônia, e eu espero também colocar o Brasil como protagonista internacional. Um beijo. Decisão muito importante, o fim do PPI. A Petrobras, então, deixa de ter uma política de preços contra o povo brasileiro, passa a ter uma política de preços, que é o que devia, a política não tem assim, é o normal, né? É o normal, é como deveria ser desde sempre. Há uma expectativa de impacto sobre a inflação pequeno, mas de expectativa de impacto, de representar uma redução de 0,27 pontos percentuais na taxa de inflação nos próximos meses e, sobretudo, de pressionar mais ainda o Banco Central para reduzir a taxa de juros. Nós vamos falar, se der tempo, falamos sobre isso também com o Paulo Clias. Ontem foi dia do arcabouço, né? A apresentação do relatório do arcabouço fiscal. Hoje será votado na Câmara dos Deputados, será votada a urgência para na quarta-feira que vem ser votado o arcabouço. A expectativa é de passar com tranquilidade, né? Há uma aliança do Planalto, de Lula, com Lira, com a direita, com a base do Centrão, então deve passar sem grande dificuldade. O Cláudio Cajado tinha dito que havia prometido por Lula pelo menos salvar duas coisas do arcabouço: salário mínimo e Bolsa Família. O Haddad disse mais cedo que o governo teve que ceder no arcabouço fiscal, ficou ainda pior do que era, mas negou o impacto no Bolsa Família. Mais tarde o Cajado disse: não. O Bolsa Família não vai ter aumento acima da inflação se a meta fiscal for descumprida pelo governo. Então, aparentemente, eles descumpriram a promessa ao Lula. Bolsonaro, depois a gente fala de Bolsonaro. Vão embarcar Paulo Clias para falar sobre gasolina e sobre arcabouço. Vamos embora, Henrique? Bora lá. Direto do Canadá, com a gente, o economista Paulo Clias. Chega mais, Paulo Clias.
Oi, bom dia, Mauro, bom dia, Henrique, bom dia a todas e todos da comunidade. Sempre um Aí no prazer. Canadá o pessoal foi para os botecos também para comemorar a cassação do Deltan Dallagnol? Não, aqui no Quebec a galera está comemorando o final definitivo do frio do inverno e a chegada da primavera, quase de verão. Estou aqui na frente da minha janela, já tem sol na cara, já está tudo muito feliz. Bom, mas vamos combinar que a primavera, em parte, a primavera está chegando aí, porque o Deltan fala que foi caçado, né? Tem gente, muita gente da comunidade brasileira aqui que, com certeza, pelo menos as pessoas que eu já fiz contato, né, nessa madrugada, estão muito felizes e comemorando. Não mais do que a vitória do Lula, mas quase lá. É isso aí. Tem um sentimento, né, de justiça feita que é muito, muito relevante. Paulo Clias, economista, trabalhou durante anos aqui no IPEA, está nesse universo do pensamento da economia e da macroeconomia há muito tempo. Qual a sua avaliação sobre o fim do PPI e os efeitos dessa mudança na política de preço da Petrobras para o Brasil? Olha, Mauro, a notícia é ótima, né? Quer dizer, você vê o presidente Lula acabou de anunciar, o ministro das Minas e Energia, o presidente da Petrobras, e os percentuais de redução nesses itens importantíssimos dos derivados, né? Quer dizer, então, diesel e gasolina, porque são preços horizontais, transversais, como a gente diz, né? Quer dizer, não é só a pessoa que vai na bomba de gasolina para encher o seu carro para o seu uso cotidiano, semanal, né? Quer dizer, isso é toda a rede de transportes públicos de carga. Você tem a parte também do gás de cozinha, né, que é utilizado por uma parcela expressiva da nossa população, o que a gente espera que agora volte a ser utilizado, né, porque os níveis de pobreza e miséria, vocês devem ter se lembrado, alguns meses atrás as pessoas estavam substituindo gás de cozinha por lenha, certo? Com riscos graves de acidentes domésticos, essa coisa toda. Eu só chamo a atenção, Mauro, por um ponto, né? Quer dizer, pelo que eu li do comunicado que é chamado Fato Relevante, né, que a Petrobras teve que divulgar a respeito dessa mudança na política de preços, você não tem uma mudança substancial do ponto de vista do que é exatamente a política do antigo PPI, né, que é a paridade de preço de importação. Naquela época, quer dizer, essa foi mais uma das maldades, vamos lembrar, que o Temer e o Meirelles fizeram, né, em 2016, eles atrelaram imediatamente os preços internos dos derivados do petróleo às variações do preço do óleo bruto no mercado internacional. Então, isso sujeito a todo tipo de especulação dos preços da OPEP, etc., e principalmente em relação ao dólar, né? Porque quando a gente pensa internamente, a gente pensa o preço do barril do petróleo, né, em dólar lá frente, na hora que multiplica pela taxa de câmbio, você tem os efeitos em reais, né? E aí teve esse desastre todo, que foram esses aumentos sucessivos. A Petrobras não perdoava, né? Ameaçou um negócio lá fora, pimba. No dia seguinte, às vezes até no mesmo dia, os preços aqui aumentavam. Agora, quer dizer, no discurso do Lula, do ministro da Petrobras, você vai ter o que o Lula está chamando de abrasileiração, né? Não existe o substantivo, mas vamos criar aqui o neologismo dessa política. Não é só o que acontece lá fora, vamos ver também condições internas, etc. Mas o fato concreto, quer dizer, é que você precisaria ter uma definição concretamente, quer dizer, de qual vai ser a nova política de preço da Petrobras. Ela tem que ser 100% abrasileirada, né, no neologismo do Lula. Entende? Quer dizer, não tem sentido um país com as dimensões que o Brasil... O comunicado não esclarece isso, então. Não esclarece. Ele diz, vai ser levado em conta as questões da demanda interna, aquela... né, malabarismo de retórica, mas não diz. O que alguns analistas que eu conversei ontem, que são especialistas na matéria, estão dizendo é que essa redução, essa diminuição nos preços que foi anunciada e que é super importante, é simbolicamente importante, mostra uma reversão,
vai ter efeito concreto no chamado bolso dos consumidores, na estrutura de preços das empresas que operam com transporte, etc., mas ela não garante, tá certo, que isso seja uma coisa permanente e estrutural. Você percebe? Quer dizer, então, isso vai ficar muito a critério da diretoria da Petrobras, vai ficar a critério, né, das pressões dos lobbies, né, que o setor recebe, etc. Mas, de qualquer maneira, a gente não pode negar, foi um gol sensacional, tá certo? Marcado pelo governo. E agora a gente espera que, vamos dizer, dentro dessa nova realidade, né, quer dizer, do abrasileiramento, né, quer dizer, à medida que as reações não sejam tão negativas quanto ameaçavam ser, né, no passado, as pessoas vão perceber, olha, não dá para conviver com isso, né? Isso não vai ser a catástrofe, como era anunciado anteriormente, e bola para frente. Né? Quer dizer, aumentar os índices de refino, isso que é o mais importante, né? Quer dizer, desde que o Meirelles e como é que se diz, o Temer fizeram o PPI, quer dizer, a orientação para a Petrobras foi criminosa. Ela diminuiu drasticamente o refino nas refinarias, quer dizer, a gente passou a produzir menos gás de cozinha, menos gasolina, menos diesel, e passou a exportar o óleo bruto e a importar os produtos derivados. Isso é uma loucura, entende? Quer dizer, com a capacidade industrial instalada, quer dizer, um país que não tem refinaria, tudo bem, infelizmente é obrigado a comprar os refinados. A gente tem refinaria, operava com capacidade ociosa, acusava a Petrobras de ser ineficiente e importava óleo, diesel, importava gasolina, importava o gás de cozinha. Então, isso aparentemente vai ser uma mudança importante. Henrique, você quer entrar nesse tema ou vamos para o arcabouço? Chega mais aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, só porque assim, ontem eu ouvi isso até de conhecidos, familiares, enfim, da nossa audiência nas redes. Todo mundo ficou achando, Paulo, que essa mudança aí na forma como passará a ser composto o preço desses derivados, todo mundo achou que isso, por ser uma pauta que era, digamos assim, não bem vista pelo tal mercado, que isso resultaria, por exemplo, em queda de ações da Petrobras, no estouro do dólar, um novo estouro na cotação no Brasil. E nós vimos o contrário, né? Houve uma valorização das ações e não houve nenhum tipo de abalo mais grave. Dá para explicar isso mais ou menos ou não? Olha, Henrique, isso é uma questão importante que você levanta, né? Quer dizer, a reação ao tal do mercado, né? O medo que todo mundo, né, na equipe econômica, etc., tem. É normal, né? Quer dizer, é importante que a gente levar isso em conta, mas o fato concreto é que as ações do mercado financeiro, tá certo? Nessa coisa de curtíssimo prazo, elas têm que ser pesadas por variáveis muito amplas, né? Quer dizer, você tem situação da especulação do mercado do petróleo na esfera internacional, você tem o problema da taxa de juros interna, você tem o problema da taxa de juros internacional, etc. É óbvio que eu acho que a gente deve comemorar, né, o fato de que, ao anúncio, né, quer dizer, a reação não foi de natureza especulativa, né, alta do dólar, não, as ações da Petrobras até se comportaram bem, né? Só que eu acho que vale pensar no sentido oposto. E se tivesse tido um ataque especulativo, né, que também não era de se descartar? Paciência, faz parte. Quer dizer, isso é mais um jogo de pressão e contrapressão, tá certo? A medidas do governo, que os caras forçam a barra, né? E que não necessariamente a gente deve, quer dizer, a gente, eu digo, a equipe econômica, o Palácio do Planalto, etc., se deixar guiar por esse tipo de conduta. Muita gente está levantando uma hipótese, eu acho que vale a pena também a gente considerar, é que não se trata apenas de uma ação a mais no mercado da B3, da Bolsa de Valores no Brasil, entendeu? Quer dizer, a Petrobras é uma ação importante, é uma ação muito pulverizada, você tem agentes financeiros importantes que possuem ação, etc., que eventualmente não estariam tão sujeitos a ataques especulativos frente a uma medida como essa, que todo mundo sabe que não foi nada, entre aspas, revolucionária do ponto de vista da empresa. Foi muito importante para o Brasil, foi muito importante para a maioria da população, etc., mas vida que segue. Então, quem conhece
sabe que os seus interesses, eu digo acionistas, investidores, capitalistas, não vai ser muito afetado. Muda a política de preços, mas a Petrobras continua sendo uma empresa sólida e com perspectivas boas de futuro, isso que conta também. Paulo, não queria te liberar sem falar de arcabouço. Ontem fiquei lá na Câmara com 3 parlamentares, mais 2 economistas, olhando em detalhes o arcabouço. Tem um economês ali, tem uma tecnicalidade complicada, analisando o relatório do deputado Carlos Cajado. Então, são tecnicalidades, não vem ao caso, eu vou querer uma avaliação geral tua. O que mais me impressionou é o quanto este arcabouço fiscal me parece ser a proclamação de que eles venceram. A proclamação do Estado mínimo, a proclamação de que a sociedade existe para garantir o pagamento dos juros da dívida para os mais ricos e que todos os recursos do Estado devem ser utilizados para garantir o pagamento desses juros. Nós vamos falar com a Helenira Vilhera daqui a pouco sobre o tamanho do peso do ajuste do Estado nas costas de servidores e servidoras. Mas ali, na introdução, no capítulo 1º, tem dois parágrafos que me impressionaram demais. Diz assim, gente, Paulo, Henrique, a política fiscal da União deve ser conduzida de modo a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, prevenindo riscos e promovendo medidas de ajuste fiscal em caso de desvios, garantindo a solvência e a sustentabilidade intertemporal das contas públicas. Sabe o que isso quer dizer? Que a política fiscal da União existe para garantir que não tenha risco no pagamento dos juros da dívida.